E aí galera, tudo beleza? Esse vídeo vai ser sobre formulários. A gente vai aprender a lidar com formulários no Flutter. Então a gente vai aprender sobre validação, sobre foco dos campos, sobre fazer o usuário digitar só números em um determinado campo, por exemplo. E a gente vai começar com uma aplicação padrão do Flutter. Eu só mudei aqui em cima para form tutorial e a gente tem um scaffold com um center no meio. Então a gente vai seguir alguns passos para chegar no nosso resultado final. Então eu já tenho aqui os passos. Primeira coisa é declarar a chave do formulário. Então para isso a gente vem aqui em cima e a gente vai declarar uma variável final form key. Essa final form key vai receber uma global key. E essa chave global, ela é do tipo formState. Então, com essa instrução aqui, a gente está criando uma variável chamada formKey, que vai ser o identificador único do nosso formulário. Então, se você tiver 5 formulários, é bom que você tenha 5 formKeys diferentes, ou seja, 5 identificadores do seu formulário. E essa variável a gente diz que ela é formState, que ela está vinculada a um formState, ou seja, ao estado, à situação do seu formulário, ou seja, se o formulário está válido ou está inválido. Então, isso fica armazenado aqui dentro dessa formKey. Ok? Segundo passo, a gente vai criar uma coluna com os campos dentro de um formulário. E a gente vai utilizar essa chave. Então, aqui a gente tem só um center. E aqui dentro desse center, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um campo. E nesse campo a gente vai escrever preencha o formulário abaixo. E antes que eu esqueça, deixa eu diminuir a câmera aqui. Pronto, não sou eu que tem que aparecer, é o código. Pronto, então aqui a gente tem o widget center com um texto dentro. E aí a gente vai criar agora uma coluna que vai conter os campos do nosso formulário aqui. Então aqui eu vou envolver o texto, esse texto, com uma coluna. E a coluna, ela, às vezes vai aparecer esses erros aqui, é por causa dessas mensagens do const aqui. Então, quando eu for lembrando, eu já vou tirando. Então, a nossa coluna tem filhos, os children, e esses filhos são do tipo widget, certo? Então, agora a gente tem uma coluna, e nessa coluna a gente vai ter aqui a instrução falando para o usuário preencher o formulário abaixo e os nossos campos. E agora eu já posso utilizar o nosso formKey. Para utilizar o formKey, a gente vai precisar colocar essa coluna de campos, inclusive esse texto aí, dentro de um formulário. Então eu vou criar aqui a variável form, o widget do tipo form, e como eu falei no começo, a gente tem identificadores para o formulário. Então aqui eu vou, na propriedade, no atributo key, eu vou falar que a chave deste formulário é a form key que a gente criou. E aí a gente consegue validar tudo que tiver dentro desse widget form aqui, recuperar o estado do formulário. E aí, como eu falei, a gente tem uma coluna com esse texto, com essa instrução, preenche o formulário abaixo, e agora a gente já pode criar o nosso campo. Então agora o próximo passo é criar os campos do formulário com um text form field. Então eu vou criar aqui um text form field. Esse text form field, se eu salvar aqui, vocês olharem, o campo já até aparece aqui. O campo aparece aqui, mas e aí? Esse campo se refere a que tipo de informação? É um nome, a gente quer um nome. Então a gente tem que criar agora
preencher aqui uma propriedade do Text Form Field, que é o Decoration, para a gente decorar esse campo. E esse Decoration recebe um Input Decoration. Esse Input Decoration, por enquanto, a gente vai colocar aqui o Label Text, ou seja, o nome que vai aparecer acima do campo. Então aqui já aparece o nome em cima da entrada de dados, certo? Aqui ele reclama do const, vou criar o const, aqui eu vou criar o const também. E esse campo ele está muito colado aqui na tela, né? Se a gente observar, ele está muito aí junto das laterais da tela. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o column dentro de um padding. E agora ele já dá mais esse espaço aqui dos lados. Ficou melhorzinho a visualização. Certo? Então a gente criou aqui esse campo nome. E eu vou criar outro campo aqui. E este campo aqui vai ser o... Deixa eu ver qual que é o tipo do campo. É um campo que vai receber a idade. Então aqui eu tenho o nome e eu tenho aqui a idade do usuário, certo? Então a gente criou um formulário com dois campos por enquanto. E agora a gente vai criar um botão para submeter o formulário, é o passo 4. Então abaixo do Text Form Field eu vou criar aqui um Elevated Button. Esse Elevated Button, quando criado, ele já tem um evento a ser chamado quando a gente pressiona o botão, que é esse evento OnPressed. Por enquanto eu vou deixar retornando nada, fazendo nada. E no Child aqui a gente vai colocar o texto salvar. Então o Child do Elevated Button recebe um texto e eu vou colocar aqui salvar. E vamos colocar o const. Quando o usuário clicar em salvar, ele vai salvar o nome e a idade do usuário. Então a gente criou o botão para submeter o formulário e agora a gente pode validar o formulário antes de submeter o formulário. Ou seja, validar é dizer como que o usuário deve preencher os campos e fazer com que isso aconteça na prática. Então, como que a gente vai validar o nosso nome? A gente vai perguntar, a gente vai ter dois tipos de validação. O campo deve ser obrigatório e a gente vai colocar uma validação forçando o usuário a preencher no mínimo 3 caracteres. Então, a gente tem dentro do Text Form Field uma propriedade chamada Validator. E esse Validator recebe o valor atual do campo. Quando você vai validar algo, você vê o valor dentro do campo e valida aquele valor. Então, a gente vai perguntar aqui, if value igual a null, ou se o valor está vazio, ele vai apresentar a mensagem de erro, retornar a mensagem de erro. Então a gente vai colocar aqui, o campo nome é obrigatório. E a outra validação, vou duplicar o código, vai ser uma validação que vai perguntar a quantidade de caracteres que o usuário digitou. Então a gente vai perguntar se o length, ou seja, o tamanho da string do campo, tem menos de 3 caracteres. Então a gente vai colocar aqui, preencha no mínimo 3 caracteres. E se não tiver erro, a gente retorna nulo. Não vai retornar nada de validação. Então vamos testar isso aqui. No nome eu já vou clicar aqui em salvar. E aqui não salvou por quê? Porque a gente precisa submeter o formulário quando a gente clicar no botão de salvar. Tá? Como que a gente vai fazer isso?
Dentro do botão Submit aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando ele clicar no Compressed, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma pergunta. Que pergunta é essa? Ele vai perguntar se o formulário é válido. Como que a gente faz isso? A gente identifica qual que é o formulário, utilizando o form key. No caso aqui eu criei a variável form key, então vou perguntar se o form key, o estado dele, o estado desse formulário, e a gente utiliza aqui o current state. E aí a gente pergunta validate. A gente está validando. Essa linha aqui vai validar o estado desse formulário identificado através dessa form key. E aí a gente vai fazer a validação. E aqui eu vou até colocar um print aqui para a gente ver o que está dentro dos campos, para a gente simular como se a gente estivesse passando para um servidor, por exemplo. Então vou colocar aqui print salvando formulário. Olha só o que aconteceu. Quando eu cliquei no botão Elevated Button, ele entrou dentro do evento OnPressed e ele valida o formulário. Ó, cliquei em salvar, campo é obrigatório. Se eu preencher só com um caractere, vai aparecer preenche no mínimo 3 caracteres. Vou colocar mais outro A, vai dar o mesmo problema, vou preencher com 3, aí ele apresenta aqui o salvando o formulário. Por quê? Porque ele validou o formulário e validou com sucesso. Se ele validar, ele apresenta o salvar formulário. Ok? Então a gente criou a nossa validação no campo nome. Agora a gente vai criar as variáveis que vão guardar os valores dos campos do formulário. Por quê? Se eu mandar salvar aqui, vai fazer o que depois disso? Até agora ele só validou, mas não encaminhou as variáveis para lugar nenhum. Então agora a gente vai criar as variáveis que vão armazenar o nome e a idade do usuário. Eu vou criar aqui a variável nome e idade. String nome vai receber, vou inicializar como vazio, idade a mesma coisa. E agora como que a gente atualiza essas variáveis aqui? Este é o próximo passo. A gente vai armazenar o valor dos campos. A gente criou as variáveis e agora a gente vai armazenar o valor do campo dentro da variável nome e dentro da variável idade. Então, todas as vezes que acontecer o evento de mudança do campo, a gente vai armazenar, vai jogar o valor dentro da variável nome e dentro da variável idade. Então, aqui, abaixo do validator, depois que ele validar, a gente vai ouvir um evento chamado onChanged, ou seja, quando o campo mudar. Ou seja, quando o campo mudar, a gente vai atualizar a variável nome. Então aqui a gente vai atualizar o estado da variável e do widget. Então a gente vem aqui e no evento onChanged do botão, ou seja, quando o botão mudar, a gente vai atribuir a variável nome o valor desse campo. Então aqui mudei. Como é que funciona? Só vai atualizar aqui. Estou digitando aqui nome. Ficou ASD. Quando eu salvar, ele vai
a gente vai fazer aqui de apresentar este nome. Então aqui onde tem salvando formulário, deixa eu atualizar aqui para ele passar o nome também. Então aqui vou colocar salvando formulário e aqui eu vou colocar nome e a idade, para a gente ver estes campos sendo recebidos aqui ou enviados. Aqui seria onde a gente enviaria a validação para um servidor, por exemplo. Então aqui a gente já fez o set state para o nome e a gente vai fazer aqui para a idade também. Então aqui, quando o campo idade for alterado, a variável idade também vai receber o valor que é passado aqui via value. Então vamos ver como é que está acontecendo. Nome, vou colocar aqui Anthony, idade vou colocar aqui 39, vou salvar e já aparece ali, salvando o formulário, nome é Anthony, idade 39 aqui embaixo. A gente está apresentando aqui via print. Então daqui você poderia chamar um API ou salvar no seu storage aí do seu dispositivo, certo? Agora a gente vai extrair esse submit para uma função, ou seja, a gente vai criar uma função que vai receber isso aqui, vai ter vai validar e salvar o nosso formulário. Então eu vou criar aqui em cima uma função void cujo nome é submit e ela vai receber esse conteúdo que está aqui dentro. Então vou recortar e vou colocar aqui dentro. E agora a gente vai chamar essa função ali dentro do onPressed. E por que que eu extraí essa variável lá para o submit? Porque aqui esse botão onPressed, e aqui já é o próximo passo, a gente vai habilitar o salvar só quando os campos estiverem preenchidos, estiver tudo validado. Aí depois a gente vai até tratar o submit do teclado. Então, para habilitar o salvar só quando os campos estão preenchidos, a gente vai vir aqui no onPressed e vai fazer uma pergunta. Nome está vazio? Ou idade está vazio? Se tiver, ele vai retornar nulo. E se não tiver, aí sim a gente vai chamar aquela função submit. Olha só o que acontece aqui na tela. O botão salvar está desabilitado. Por quê? Porque a gente perguntou aqui, ó, nome está vazio, idade está vazio, então ele retorna nulo. Quando o onPressed retorna nulo, ele fica desabilitado. Quando a gente começa a preencher, os dois campos estiverem preenchidos, satisfaz essa condição de nome vazio, idade vazio como negativos, e agora o botão salvar fica habilitado. Então aqui fica melhor colocar esse submit, fica mais visível para o usuário. Próximo passo, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. A gente vai tratar o submit no teclado. Por que que eu digo no teclado? Porque do jeito que está aqui, é o botão que está submetendo o formulário. Veja, se eu colocar aqui nome Anthony, idade 39, e eu clicar no botão salvar, aí ele vai submeter o formulário.
Mas se eu clicar aqui no teclado, veja que ele não submeteu. Olha só lá o que acontece. Eu vou clicar aqui nesse botão com o tiquezinho aqui, ó, e quando eu clicar nele, não submeti o formulário, mas quando eu clico no salvar, aí ele submete o formulário, como a gente pode ver aqui embaixo, submeteu. Então, como que a gente vai fazer isto? A gente vai criar aqui, dentro do campo idade, a gente vai preencher a propriedade onFieldSubmitted, ou seja, quando o campo foi submetido. Então, quando o campo foi submetido, aí a gente vai chamar aquela função lá de cima, o submit. E vamos fazer a mesma coisa quando o usuário clicar para submeter o formulário também dentro do campo nome. Vamos ver se vai funcionar. Nome Anthony, idade 39, vou clicar agora no teclado para ver se vai submeter. Vou limpar a console aqui, vou submeter, pronto. Agora ele está submetendo, ou seja, o campo foi submetido no 39, se eu clicar, focar o campo nome, tentar salvar também, ele também submete formulário, ou seja, agora nós podemos submeter o formulário clicando no botão de salvar, ou estando com foco em qualquer dos dois campos, a gente clica aqui no tiquezinho azul do teclado. Vou desligar aqui, ligação indesejada. Ok, então agora, próximo passo é pedir o foco para o campo quando a tela aparecer. Por que isso? Olha só o que acontece. Quando eu reinicio o aplicativo, campo nenhum recebe o foco. Você pode olhar aqui que não tem campo recebendo foco. Eu preciso clicar no nome. Quando eu clico no nome, agora o campo recebeu o foco. Então, a gente vai ajustar isso aí. E para ajustar isso aí é muito simples. A gente vem aqui no campo que a gente quer, no caso é o campo nome, e eu vou preencher a propriedade autofocus e vou setar para true. Pronto. Vou inicializar o aplicativo e você vai perceber que o campo já vai aparecer aqui dentro do foco, vai aparecer dentro do campo nome. Vou mudar até aqui para idade, clicar idade, para quando eu inicializar o aplicativo você observar que o foco vai começar no nome. Reinicializando agora. E pronto, já estamos com foco no campo nome. Então já posso vir aqui e preencher aqui com o meu nome Anthony, ok? E agora a gente vai fazer uma outra alteração. A gente vai para o próximo campo ao submeter o campo nome. Por quê? Porque do jeito que está aqui, se eu estiver no campo nome e clicar aqui nesse botão azul do teclado, ele vai salvar o formulário, mas eu não quero. Eu vou melhorar o código. Quando eu clicar neste botão azul de submeter este campo, ele não vai salvar, ele vai pular para o campo idade, certo? E aí, como que a gente faz isso? A gente vem no nosso campo nome e a gente cria aqui, a gente preenche a propriedade com o text input action, ou seja, a ação quando você submete este campo. E a gente vai colocar o que aqui? O text input action recebe um text input action e a gente vai falar para ele ir para o próximo campo utilizando aqui o next. Então, text input action.next, propriedade next, vai fazer com que quando a gente submeter o campo nome, ele vá para a idade. Vamos testar. Preencher aqui, Anthony. E observe que agora ficou uma setinha para frente, não ficou mais o tiquezinho lá, ou aquele Vzinho, nem sei qual que é o nome daquele ícone lá, aquele símbolo. Então, quando eu clicar aqui, ele vai para o campo idade. Vamos testar. Cliquei agora, ele foi para o campo idade. Ele não submeteu o formulário. Já aqui no campo idade, aparece o tiquezinho aqui, dizendo que vai submeter o formulário. Submeteu o formulário aqui agora. Não coloquei validação de idade, então ele deixou passar.
Inclusive, como eu coloquei no Elevated Button, a condição para ele ser validado é preencher a idade, então eu vou copiar essa validação aqui da idade e obrigar a preencher também. Então, aqui no Validator, Value, vou colocar aqui que a idade, desligar o telefone, desliguei, pronto. Muita ligação de spam, meu Deus do céu. Então, o campo idade é obrigatório. Pronto. E se não tiver erro, retorna nulo. Ok. Vou subir aqui, preencher com o nome Anthony. Vou mudar o foco para a idade. Vou tentar submeter, burlar aqui o botão salvar e tentar submeter via teclado. Quando eu clico para submeter, ele vai dizer campo idade é obrigatório. Então, eu vou colocar aqui 49 e agora sim ele aparece aqui embaixo. Ele mostra aqui embaixo, salvando o formulário com nome e idade preenchidos. Vamos lá, qual que é o próximo passo? Mostrar teclado numérico no campo idade. Então, como que a gente faz isso? O que é que acontece? No campo idade, ele aparece teclado completo. Então, posso vir aqui na idade e colocar 39 por extenso. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o campo seja... que o teclado aqui apareça teclado numérico. Tá bom? Então, ele vai, para mostrar o teclado numérico, a gente pode vir aqui no nosso campo idade e colocar aqui no Keyboard Type, ou seja, na propriedade tipo do teclado, a gente vai colocar Text Input Type .number. Ou seja, agora ele estou dizendo que ele é um tipo de teclado só numérico. Vamos testar. Vou clicar aqui na idade. E olha só, já mudou o teclado. Não é mais aquele teclado alfanumérico, é o teclado numérico. Só que, o que é que acontece? Eu posso digitar aqui 39 utilizando o teclado. Mas eu posso vir aqui no computador e ó, estou preenchendo livremente aqui com a SDEAFG, o que seja aqui. Ou seja, eu tenho que filtrar agora os caracteres que são preenchidos aqui neste campo. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma propriedade chamada Input Formatter. Então o Input Formatter, ele vai receber um parâmetro do tipo Text Input Formatter. Cadê? Text Input Formatter. E esse Text Input Formatter, ele vai ser um filtering Text Input Formatter Digits Only. Agora sim ele vai filtrar a entrada de texto. E olha só o que é que vai acontecer. Estou reinicializando aqui. E agora eu clico no campo idade e eu vou digitar no teclado do computador aqui, ó. Não aparece lá, ó. Estou digitando aqui porque agora ele está filtrando os caracteres. Então agora, tanto o usuário digitando via teclado do computador, por exemplo, aqui no teclado do celular, ele só permite numérico. Ou seja, eu acho que até se você tentar fazer um copiar e colar aqui, ele não aceita se não for numérico. Alguém pode fazer esse teste aí, mas se eu não me engano, ele também barra isso aí. Certo? Aí no nome ele já deixa preencher qualquer coisa, idade ele já não deixa. Então a gente mudou o tipo do teclado e a entrada de dados aqui. Vamos lá para o próximo passo. A gente já mostrou o teclado numérico, já filtramos a inserção dos caracteres. Agora a gente vai trabalhar com bordas. Como trabalhar com bordas aqui no nosso campo? A gente vai primeiro criar borda no campo habilitado. Ou seja, a gente tem dois campos aqui. Então, quando o campo estiver habilitado, a gente vai mostrar um tipo de borda. E depois a gente vai mostrar outro tipo de borda para o campo com foco.
Então, como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a propriedade Enabled Border. Eu vou vir aqui no nome e aqui abaixo do Decoration, vou criar aqui, ó. Aliás, não é abaixo do Decoration, é dentro do Decoration, que a gente está decorando o campo. Enabled Border. Então, assim, borda para o campo habilitado. Então, a gente vai criar aqui, isso aqui são aquelas velhas coisas do Flutter que você tem que decorar, se quiser já deixa até salvado aí um snippet, um trecho de código, e todas as vezes que você for usar, você cola esse tipo de código. Então aqui a gente vai utilizar o Outline Input Border, o widget que é o Outline Input Border. A gente vai utilizar a propriedade Border Side para dizer que é ao redor da borda. E o Border Side recebe um Border Side. E dentro do Border Side você configura o estilo, a cor e a largura da borda. Então o estilo vai ser um Border Style. Vou colocar Solid. Vou colocar a cor da borda. Deixa eu mudar aqui a cor da borda. Vai ser Color Light Blue Accent. E a largura da borda a gente configura também, vai ser um widget 2.0. Botei 2.0 porque é double. E aí, formatando o código aqui para melhorar a visualização. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vou clicar aqui na idade, olha só, o campo nome ele é um campo habilitado nesse momento. Está habilitado, mas não está com foco. Então, para o campo habilitado, a gente usa o Enabled Border. E para o campo focado, ou seja, com foco, a gente cria outro tipo de borda. Então, vou só duplicar aqui, onde tem Enabled Border, eu vou colocar agora, vou mudar aqui esse código que a gente duplicou para Focused Border. E no Focused Border, para diferenciar, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou mudar a cor para azul, para o campo focado, e a largura da borda vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para vocês observarem a diferença. Inicializar e vou mudar aqui os focos. Olha só, o nome habilitado fica assim e cadê aqui, ó? Olha só, tá vendo? Quando eu tiro o foco, ele fica só habilitado, fica um azulzinho mais claro, a borda mais fina. Quando eu clico no nome, agora ele ficou com foco, ficou um azul mais escuro e a borda mais grossa. Eu vou até aumentar mais um pouco aqui a espessura da borda, olha como aumentou. Então aqui a gente está tratando dois estados do campo nome. Campo habilitado, ou seja, o usuário pode digitar, então aqui é o Enabled Border, fica dessa forma aqui. E quando o campo tem o foco, a gente já está trabalhando com Focused Border, ao invés do Enabled Border. Eu clico aqui, agora a gente tem um campo azul com espessura maior e uma tonalidade de azul diferente. Certo? Isso é bom aprender para decorar os campos. O que a gente precisa aprender agora? Vamos criar agora um texto informativo e vamos criar também um texto sugerido. Como que funciona isso? Para criar um texto informativo, a gente continua decorando o nosso campo. Então, assim, o texto informativo vai orientar o usuário a saber o motivo daquele campo existir, por exemplo, ou algum tipo de informação que você achar relevante. Então, aqui a gente cria a propriedade Helper Text, um texto ajudador, por exemplo. E aqui eu vou colocar assim, o nome é muito importante. Não sei por que vou criar isso aqui. O nome é muito importante, ou seja, agora você tem uma descrição. O nome é muito importante, o nome do usuário
é muito importante. Então pronto. Mesmo quando eu estou com foco em qualquer lugar da tela, aparece lá essa descrição. O nome do usuário é muito importante. E além disso, a gente vai criar agora, como eu falei, um texto sugerido aqui dentro do formulário. Por exemplo, aqui a gente tem nome, mas a gente pode colocar fulano de tal. Como que a gente faz isso? A gente cria o hint text. Então no hint text eu vou colocar aqui fulano de tal. Vou reinicializar, reiniciar. E agora você pode ver que a gente tem o label, que é nome, a gente tem o hint text, que é um nome sugerido, fulano de tal, e um texto para ajudar aqui, uma ajuda descritiva a respeito do campo. O nome do usuário é muito importante. Vamos lá, próximo passo. Validar o formulário. Vamos aprender a validar o formulário quando o usuário interagir com os campos. Como que é isto na prática? Se eu inicializar o formulário aqui e tentar já salvar ele aqui desse jeito, a gente viu aqui que o campo do nome é obrigatório, o campo idade é obrigatório, mas as situações que a gente quer deixar o usuário interagir com os campos primeiro, antes de validar o formulário. Aqui eu já quis salvar o formulário direto. Se eu vir aqui, ó, clicar direto aqui nos teclados, ele já está validando, já está aparecendo as mensagens de erro. E eu quero que essa validação aconteça só depois que o usuário preencher alguma coisa no campo, ou depois apagar. Eu não quero que essa validação já aconteça logo de início. Então, lógico que isso a gente amarra mais, como eu coloquei a questão do salvar aqui, mas eu já poderia vir aqui no Elevated Button, para ficar mais claro isso aí, ó. Vou comentar o OnPressed antigo e vou deixar aqui só o Submit. Então, se eu reinicializar, vocês vão entender melhor na prática. Do jeito que está aqui, eu não interagi com o formulário, eu vou clicar em salvar. E aí, ele validou aqui. E aqui eu vou mudar aqui o Text Form Field e vou colocar a variável... Aliás, a gente pode colocar essa configuração tanto para o campos independentes ou para o formulário de forma independente. Então, vou vir aqui, ó, no form, vou colocar AutoValidated Mode, AutoValidated Mode, On User Interaction, ou seja, só depois que o usuário interagir é que ele vai apresentar a validação. Então, aqui no AutoValidate Mode, ou seja, depois que o usuário interagir, agora ele já validou o formulário todo aqui, olha só. Então o formulário, eu nem fui lá no campo idade, quando o usuário interagiu com os campos, ele já saiu validando o usuário. E quer dizer, o formulário todo. Nome, idade, já está validando tudo. Vou fazer mais uma vez para vocês observarem. Eu vou passar aqui para a idade, na hora que eu digitar aqui o 3, olha, já validou até o nome. Todas as vezes que o usuário interagir com o formulário, ele já validou aqui na interação do usuário. Então você pode colocar AutoValidated Mode sempre desabilitado ou com a interação do usuário. Vou deixar aqui On User Interaction. Isso aqui eu coloquei, como eu falei, a nível de formulário, mas eu poderia colocar aqui só para o Text Form Field. Ou seja, quando o usuário começar a digitar, ele já vai validar o campo. Olha só. Ó, apertei o A, ele já validou, nem esperou o Submit. Vou deixar assim só para vocês observarem a diferença. Certo? Agora, próximo passo. A gente vai criar um valor padrão para um campo, utilizando o controller. Por quê? Do jeito que está aqui, o nome ele sempre vai inicializar como vazio, mas eu quero que esse campo já seja inicializado com o texto Anthony, por exemplo. Então, como que a gente faz isso?
a gente vai aqui, abaixo do nosso form key, a gente vai criar uma variável do tipo TextEditingController. E a gente vai chamar aqui de... vou colocar aqui... vai criar um campo aqui chamado endereço. Vou fazer aqui rapidinho aqui, ó. Text Form Field, para vocês observarem. Endereço. Endereço. Deixa eu só... tá reclamando aqui. String não está inicializado. Ah, tá, porque aqui eu não terminei de digitar o campo, a controller. Tá, então vou voltar aqui, vou criar o campo endereço. Beleza, pronto, agora tem um campo endereço ali, e que eu não vou criar uma variável como eu criei aqui para nome ou idade. Eu vou criar uma controller para utilizar ele. Então, a gente cria aqui o nosso Text Editing Controller, a gente vai criar aqui um endereço Text Editing Controller, vai ser uma variável que vai armazenar o valor do campo. E aí a gente vai já colocar um valor para esse endereço. Então vou colocar aqui Text Editing Controller, e aqui dentro eu vou passar já o texto para esse campo. Então vou colocar aqui, ó, Brasília. E eu tenho que dizer que aquele campo endereço que a gente criou vai receber esse conteúdo da variável dessa nossa controller. Então, quando eu inicializo, já aparece ali, ó, Brasília. Ou seja, esse form field está interagindo com a nossa controladora que se chama endereço Text Editing Controller. E aqui, para a gente apresentar o valor aqui no nosso print, que a gente vai ter que fazer, a gente vem aqui, ó, print, a gente ver se vai passar via submit o endereço mesmo. Porque aqui a gente utilizou a variável nome e idade, agora a gente está utilizando a controller lá para o endereço. Então vem aqui endereço, e aqui a gente vai colocar endereço, cadê? Endereço Text Editing Controller ponto text. A gente vai interpolar aqui. Por que aqui tem interpolação e aqui em cima não tem? Porque aqui a gente está trabalhando com variáveis do tipo string. Aqui a gente está trabalhando com Text Editing Controller. E aí a gente vai acessar a propriedade text. Opa, endereço. Vou reinicializar, vou submeter o formulário aqui. Vou preencher aqui Anthony. Quando eu der o Enter já vai para o campo de baixo. Eu utilizei o Enter do teclado, vou colocar a idade 39. E aí, quando eu salvo, aí aparece aqui. Salvando o formulário, nome Anthony, idade 39, endereço Brasília. Faltou o acento em Brasília aqui. Pronto, já corrigiu. Certo? Como o idade agora não tem mais que submeter o formulário, sim um Brasília, no idade eu vou fazer, quando eu apertar o Enter, ele ir para o campo Brasília. Então a gente vem aqui, e aqui, ó, Text Input Action, do campo idade, a gente vai preencher aqui
para ir para o Next também. Aí quando eu apertar Enter no nome vai para a idade, apertar Enter, ele não vai submeter, ele vai para o Brasília. E aqui eu posso até deixar comentado, para não submeter quando a gente digitar o Enter no campo idade. Tá? O que mais que a gente tem que fazer aqui para terminar a nossa aula? Então a gente vai criar agora um Focus Node para controlar o foco do campo endereço. Para que isso? Para a gente aprender a mudar os focos programaticamente. Porque do jeito que eu tenho o nome, se eu der Enter, eu vou para... se eu tiver aqui no nome Anthony der Enter, eu vou para o idade. Mas vamos supor que se eu der Enter, eu quiser ir para o endereço e não para o campo idade. Como que a gente faz isso? A gente cria um Focus Node, ou seja, um nódulo, estou falando nódulo aqui, nódulo eu lembro de algum tipo de doença, né? Mas é um node, né? Um nó, pronto, lembrei, node é nó, um nó de foco no nosso formulário. Então a gente vai criar um Focus Node para controlar isso. Então a gente vai criar aqui um Final Focus Node, a gente vai chamar de endereço Focus Node, que vai receber um Focus Node, certo? E a gente tem que dizer que o nosso campo endereço utiliza esse Focus Node. Então, a gente já tem no endereço a controller e a gente vai criar aqui um Focus Node. Então, a propriedade Focus Node do campo endereço recebe essa variável, está vinculada ao endereço Focus Node. O endereço Focus Node é utilizado no campo endereço. Aí como que a gente faz para quando a gente der o Enter lá no nome, ele ir direto lá para o campo endereço? A gente vai lá no OnField Submitted do nosso nome. Cadê? Em vez de a gente chamar o submit, aqui no campo nome, a gente chamar a função submit, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar para o campo, o endereço, receber o foco. Então eu venho aqui, endereço focus node, ponto request focus. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Quando o campo nome for submetido, o foco do campo endereço vai solicitar, vai pedir o foco para o campo endereço. Olha só como que isso acontece, na prática. Estou aqui com o nome Anthony, vou apertar Enter e ele já foi. O campo endereço já solicitou o foco, porque eu vim aqui no campo, na propriedade OnField Submitted do campo nome e falei para o Focus Node do endereço requisitar, solicitar o foco para ele. O que mais que a gente tem para aprender aqui? A gente já alterou o valor do Text Editing Controller, a gente já atribuiu o Focus Node, enviou o foco para o campo endereço agora, submeter o campo endereço deixa eu ver aqui, campo idade 39, submetendo normal. Então o nosso formulário está completo. Reinicializar aqui, vou clicar no botão salvar, direto ele já vai dizer que temos que preencher o campo nome, então vou preencher com Anthony, aperto o Enter, ele está indo lá para o campo endereço. Se eu clicar aqui no idade 39, clicar salvar, ele já submete o formulário aqui embaixo. Então a gente vê aqui a mensagem, salvando o formulário, nome, idade, endereço. Dentro do campo idade, quando eu clico para submeter, ele muda o foco para o endereço aqui. Olha só, vou colocar o mouse em 39 aqui à frente, veja que ele tem a setinha para frente. Então ele não vai submeter, ele vai mudar para o campo endereço. E aqui, já no campo endereço, ele pode submeter o formulário. Então não vou utilizar o Elevated Button, que a gente já viu que está funcionando. Vou clicar aqui no tick e ele submete o formulário.
Então é isso, galera. A gente passou alguns minutos aqui aprendendo a criar formulários no Flutter. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vou deixar todos os capítulos aí embaixo para a gente acompanhar o passo a passo, né? Quem se interessar pelo vídeo. Quem gostou, quem achou que esse vídeo vale a pena, pode deixar o like para o YouTube recomendar para mais pessoas da nossa comunidade. E nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.